somos parte da mesma família. Se sinta aí abraçada por todos, amém? E que você possa continuar conosco, à medida que Deus for falando com você, fica à vontade, tá bom? Vamos aí. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, verso 14 ao verso 17. Diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? 16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do viu. Eis que o monte estava cheio de cavalo, carros de fogo. Glória a Deus. Nós nos apresentamos agora diante. Cremos, a Deus, que tu já tem feito maravilhas, Senhor, na nossa vida, nos nossos corações. Ó Deus, nós temos sido abençoados de maneira extraordinária. Ó Pai, nós clamamos e pedimos a Ti agora que Tu continues a fazer a boa obra em nosso coração, em nossa vida. Não nos deixe desistirmos daquele propósito a qual Tu tens nos separado. Tens separado o nosso coração, Pai, para cumprir segundo o Seu propósito. Por isso nós queremos agora pedir a Ti que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas para falar, para mudar o nosso interior, para nos fazer sermos nova criatura a cada dia, Pai. Por isso que em nome de Jesus nós queremos assentar, ó Deus, aos Teus pés, acalmar o nosso coração e pedir a Ti, Senhor, fala conosco, nos enche da Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos, aos domingos, nessa campanha, nessa série de palavras, onde é mais alto e mais longe, Citei alguns exemplos aqui. Nós estamos hoje aqui sediados na cidade de Brasília, no Distrito Federal. E aqui na cidade existe, no meio da esplanada dos ministérios, uma torre bem alta. Talvez, muitos aqui já foram lá, já visitaram. E à medida que você vai subindo naquela torre, chega até o local onde dá para você subir, onde é permitido, ali você tem uma visão bem maior do que essa cidade. Talvez em algumas cidades onde vocês moram, você que está nos assistindo, também tenha algo parecido com isso. Você pode subir ali no morro, numa elevação, ou num prédio mais alto, como é em São Paulo. Você sobe lá no prédio e você vê a cidade toda. Então, é interessante porque esse tema, mais alto e mais longe, não pelo simples significado de que à medida que você vai subindo, você vai enxergando mais longe, mas o entendimento aqui é você ter o foco de que quando você busca a Deus, de quando você quer receber mais e mais de Deus, à medida que você vai crescendo em Deus, Deus permite ver algumas coisas que você não via antes. Praticamente todos nós aqui já passamos pela revisão de vida. E ao passar por aquele lugar ali, os seus olhos são abertos. Inclusive, nós estamos aí há praticamente 2 semanas nossa revisão de vida, glória a Deus. Então vamos ter aí nossa revisão de vida daqui a 2 semanas. Já se organize para isso. Quem é líder de célula, organize as pessoas que vocês já estão trabalhando para que estejam já prontas para ir para a revisão de vida daqui a 2 semanas. Vai ser sensacional. E assim como foi na sua vida, vai ser na vida dessas pessoas. Aonde ao chegar naquele lugar, aonde você ter um encontro pessoal, você com Jesus, os seus olhos são abertos. E você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Ou seja, nessa questão que estou te falando, Deus te leva a lugares mais altos. Você começa a enxergar de maneira diferente. Você começa a enxergar mais longe. Você começa a ver o porquê você tem passado por isso. O porquê que a minha vida até hoje foi dessa forma. O que me trouxe até aqui, espiritualmente falando. O que te
dia, até chegar aqui, até chegar hoje. Para pensar. Você que já tem uma caminhada com Cristo há algum tempo, observa o que Deus fez você, né, permitiu que você passasse para que você chegasse aqui hoje. Para que você tivesse a sua casa, o seu casamento, sua família, seu emprego. Para pensar. Deus te permitiu ir mais longe. Porque talvez se você, né, não tivesse conhecido a Cristo, que talvez se você não tivesse tido encontro pessoal com Jesus, talvez a sua vida ainda tivesse limitada àquilo que você vivia antes. E possivelmente o seu quadro, né, pessoal, social, financeiro, conjugal, emocional, estivesse bem pior se você não tivesse tido um encontro precioso com Jesus. Então, à medida que você vai conhecendo a Jesus, vai prosseguindo em conhecer Jesus, Deus vai te elevando, Deus vai te permitindo que você enxergue as coisas na sua vida que antes você não enxergava. E observe esse texto que a gente leu, está bem dentro desse contexto, né, desse tema. Lá no finalzinho do versículo, lá no versículo 17, Eliseu orou e pediu: Senhor, abra os olhos para que veja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que já conhece um pouco da palavra, né? Esse moço, esse jovem, ele era cego? Sim ou não? Ele era cego? Não. Então por que, né, Eliseu, ao orar, pediu para que Deus abrisse os olhos dele? Diferente dos exemplos lá de Jesus, né? Onde o moço estava, onde, né, cego de Jericó, entre outros. O cara estava cego, ou de nascença, né, ou algum problema de deficiência que ele teve, não tem problema. Mas naqueles momentos lá, do milagre de Jesus, o cara estava cego, então Jesus foi lá, tocou, né, orou e tal, e o cara passou a ver fisicamente. Mas aqui, esse cara, esse jovem, né, esse moço, como diz o texto, ele não era cego. Ele enxergava igual a mim e a você. Mas a visão dele era limitada. A grande dificuldade, a grande luta dele, né, desse jovem, né, desse moço aqui, era não enxergar o que o profeta enxergaria. Os olhos naturais são capazes de enxergar apenas as nossas limitações. Você olha a sua circunstância, você olha o que você está passando, você olha o que você tem, né? E às vezes você se limita só ao que os teus olhos estão enxergando. Deus hoje quer te levar a você enxergar coisas na sua vida que talvez você não esteja enxergando. Deus hoje quer te levar a você elevar, né? Levar você a essa altura, tirar você de um nível, botar você em outro nível. Sabe para quê? Para você enxergar coisa na sua vida que talvez você não esteja enxergando. O moço estava ali, ao lado do profeta, dia após dia, aprendendo dele, vivendo a rotina de uma escola de profetas daquela época. Mas a visão daquele moço era limitada. A visão dele era só aquilo que ele enxergava materialmente. E é interessante isso. Porque Deus, à medida que você se entrega para Jesus, e você começa a conhecer Deus, ele te leva a enxergar questões sobrenaturais. Não simplesmente você, pastor, porque eu tenho visão aberta, é porque eu vejo coisas, eu vejo, né? Não é para isso, é vultos, eu vejo, né, anjos, eu vejo demônios, eu olho as coisas acontecem. Nossa, não é essa visão que eu estou te falando. Estou falando da visão da sua própria vida. A visão do seu próprio entendimento. Como eu acabei de falar, muitas das vezes você se enxerga limitado. E é bem o tema da nossa conferência, né? Você viver, né? Você não colocar limite naquilo que Deus tem para realizar em você e através de você. Mas isso acontece, sabe por quê? Porque nós mantemos os nossos olhos no natural. Eu não dou conta, eu não sou capaz, né?
eu estou muito velho para isso, eu estou muito novo para isso, ah, isso é para o jovem, ah, isso é para fulano, isso é para Bertano, isso não é para mim não. Ei, Deus te faz ter um coração jovem. Sim ou não? Deus muda a sua vida, Deus muda a sua estrutura, Deus muda o seu futuro. Deus tem mudado o seu presente. E à medida que você se permite, que você deixa, que você começa a olhar as coisas de uma maneira espiritual, Deus está te elevando e faz te enxergar mais longe. A sua limitação, a nossa limitação humana, é olhar para a pessoa e dizer assim, não vai dar em nada. Não vou nem gastar tempo. Não vou nem me esforçar. Sabe por quê? Já sei que não vai dar em nada. Essa é a nossa limitação. Essa é a limitação de quem olha e enxerga com os olhos limitados. Com os olhos carnais. Agora, aquele que olha e ele vê assim, ó, você pode se tornar um grande profissional. Você pode constituir família, sim. Você pode ser um grande pai de família, uma grande mãe de família. Você pode ser o melhor profissional na sua área. Você pode crescer, você pode desenvolver o seu potencial. Você pode se tornar um cristão, você pode se converter. Deus pode mudar a sua vida e te fazer ser uma pessoa onde pode ser usado por Ele em muitos lugares. A visão do espiritual é assim. Mas a visão limitada, a partir de nós mesmos. Quantos projetos você começou em 2000, no ano onde você está hoje, e você não parou, e você parou? Para pensar um pouquinho. Qual o projeto da sua vida que você, nesse ano agora, você iniciou e você parou? E você desistiu? Não, quando mudar esse ano, não, quando tiver a virada, no culto da virada, quando entrar 1º de janeiro, não, a partir daí eu vou, Tá. Ótimo, o plano e o projeto começou. Aí eu te pergunto, por que parou? Muitas das vezes não é a condição financeira, muitas vezes não é nenhuma questão, é simplesmente pelo fato da sua visão limitada ter falado para você assim, ó, faz mais não, para aí. Não conclui esse projeto, não. Não vai atrás dessa pessoa, não. Não faz isso, não. Sabe por quê? Você vai se cansar. Você é uma pessoa muito limitada. Isso a gente falando, para a gente mesmo. Agora, aquele que tem visão espiritual da coisa, aquele que permite que as escamas dos olhos caiam e enxergue o futuro, ele olha para a circunstância, ele já se vê aquilo ali concluído, ele já vê aquilo ali resolvido, ele já vê aquela pessoa liberta, ele já vê aquela pessoa salva. Mas muitas das vezes isso não acontece daqui para fora, porque daqui para dentro você tem uma visão limitada. E você paralisa o potencial que Deus tem na sua vida. E como é que você vai expandir a sua visão para o futuro? Como é que você vai permitir que Deus te leve para lugares mais altos? Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Todos nós passamos por crises, por perdas, por desânimo. Sim ou não? Já acordou desanimado algum dia? Tipo assim, hoje... Quantos acordaram assim? Não é? Todo mundo, Todo mundo já acordou assim, desanimado. Pensando no projeto, não, mas muito difícil e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que você vai viver a sua vida sem ter dificuldade, como diz o ditado popular, tira o cavalinho da chuva. Porque as dificuldades e as crises são oportunidades que muitas das vezes vêm, é porque o nosso olhar humano, o nosso olhar carnal, vê a dificuldade e vê a crise e se limita na crise. Agora, os nossos olhos espirituais, aquele que se permite ter os olhos espirituais, ele vê a dificuldade daquilo. Ele consegue enxergar que o monte pode sair daqui e ir para o lado de lá, pelos olhos da fé.
Porque se deixar levar pelos olhos materiais, você nem inicia um projeto, você nem começa. Entendeu como nós somos? E o interessante é que você vai ver pessoas, personagens bíblicos, passando por constantes crises. É porque às vezes a faixa da história da vida da pessoa, aquela faixa é tirada e é colocada como exemplo na Bíblia ali e tal, de um acontecimento. Mas se pudéssemos analisar a vida daquela pessoa ali, ela foi vencendo uma crise e venceu outra crise e venceu outra crise. Ou seja, toda vez que você tem uma oportunidade de crescer, é quando vem a sua dificuldade, é quando você sente vontade de desistir, é quando você se sente fraco, é quando você se sente desanimado, é quando você fala assim, não dou conta, isso, aquilo, começa a criar justificativas. É sua visão limitada. Seu desafio é entender que aquela crise, aquela limitação, aquela dificuldade, precisa, sabe o quê? De que você abra os olhos espirituais e entenda, se eu estou passando por essa dificuldade, se eu estou passando por isso, eu estou entendendo. Deus quer me lapidar. Deus quer me levar para um outro nível. Deus quer melhorar isso na minha vida. Todo problema que você joga para baixo do tapete, que não é resolvido, constantemente ele volta para você buscando uma solução. Você passa um tempinho, esqueceu, deixa isso aí, não mexe nisso aí não, pastor, não. Nem no atendimento fala, porque não quero mexer nisso aí não, porque eu vou receber direção e não vou fazer, aí eu vou ficar com complexo de culpa, então eu não vou nem falar isso, vou deixar isso aí quieto. Passa um tempo, sabe o que acontece? Aquela dificuldade, aquela crise, aquele problema, ele vem atrás de uma resposta, ele vem atrás de uma solução de novo. Então, ainda que você pule de igreja para igreja, sai daqui, vai para lá, venha para cá, vai para outra, vai do lado, vai naquela do lado ali, vai naquela lá na frente, vai não sei aonde. Se você não resolver aquilo que está dentro de você, ele vai junto. A crise vai junto, a dificuldade vai junto. Então, o seu maior desafio é pedir para Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu entenda que isso que eu estou passando, que essa dificuldade que eu estou passando, que essa crise que eu estou passando, é para me fazer ser uma pessoa que tem os olhos espirituais, para que eu entenda por que aquilo vem acontecer. Só que às vezes nós somos tão limitados, mas tão limitados, que nós não conseguimos achar uma solução espiritual sobre o que nós estamos passando. E aí vivemos uma barreira. Vivemos, vou até a crise e paraliso, não faço mais nada, não desenvolvo o potencial que eu tenho, não desenvolvo aquilo a qual Deus tem me chamado, porque esse potencial não serve só para a igreja, serve para a sua profissão, serve para a sua família, serve para a sua vida pessoal, serve para a sua saúde. E você ficar barrado, paralisado naquilo ali. Então, hoje Deus quer te levar a você entender isso. Você imagina, olha esse exemplo aqui. Uma empresa entra em dificuldades. Os olhos natural, ele vê o óbvio. Sabe o que é o óbvio? Sabe o que é? O que é? Vai falir. Então a pessoa olha e ela vê assim, minha empresa. Ela fala assim, não tem jeito, vamos falir. Já começa a se preparar para a falência. Agora, aquele que tem os olhos sobrenatural, em cima da dificuldade da sua empresa, ele fala assim, Deus, me dá estratégias novas. Eu não vou falir, já começa a profetizar, eu não vou falir, em nome de Jesus. Senhor, me dá a capacidade de termos uma estratégia nova. Começa a se reinventar. E depois aquela empresa, que estava produzindo determinado produto, que estava para ir à falência, a pessoa não se limitou ao que ela estava vendo, começou a olhar pelos olhos sobrenaturais e ela começou a se reinventar, começou agora a ter novas estratégias. E aí ela desenvolve um novo produto e esse novo produto agora começa a levantar a empresa. É assim que funciona. Uma pessoa ou um filho que se encontra, ou um parente que se encontra nas drogas. Há pessoas que dizem, não tem jeito não. Não tem jeito. O natural diz que não tem jeito. O que enxerga com os olhos sobrenaturais, ele enxerga aquela pessoa recuperada. Um casamento que não vai bem. O foco da pessoa é, não tem jeito, não. Vou divorciar.
Aquele que tem os olhos espirituais, ele enxerga que Deus pode fazer uma restauração. Amém? Ah, pastor, mas tem casos A e casos B e tal. Sim, não estou julgando os casos. Estou falando a questão do seu olhar espiritual sobre as crises que vêm sobre você, sobre as crises que vêm sobre a sua vida. Como é que você enxerga? Quando conduzimos nossa vida pelos olhos naturais, nós escutamos a voz do engano e nos tornamos pessoas inseguras. Quantas e quantas pessoas não começam um novo emprego? Quantas e quantas pessoas não começam numa faculdade? Quantas e quantas pessoas não começam uma célula? Por quê? Se sente segura. Ai, não. Peraí, pastor, não, por que não? Não vou começar, né? Não vou estudar isso, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, por quê? Por quê? Aí eu te pergunto, por quê? Porque você está limitando a sua capacidade. Deus quer te levar para lugares altos, para você enxergar mais longe. Ah, pastor, mas eu quero só ficar enxergando aqui. Eu não posso lutar por você, né? Então, primeiro, rapidamente, precisamos aliviar o peso da crise. O servo de Eliseu, Geazi, absorveu o peso da crise, que o impossibilitou de enxergar a situação com os olhos sobrenaturais. O menino chegou lá desesperado, né? Mestre, profeta, ó, acorda, vamos morrer. Já deu uma solução, ele já viu a crise e já se viu como? Como é que ele já se viu? Acabou minha vida. Não tem pessoas que vivem assim? Sim ou não? O que tinha acontecido no texto que nós lemos? O exército inimigo cercou eles. E ele foi lá e olhou, e ele viu que não tinha saída. Ele foi lá acordar o profeta e falar, olha, vamos morrer aqui. Acabou a nossa missão. O profeta olha bem para a cara dele, assim, eu fico pensando assim, ele meio sonolento, né? Olhando para casa, como é que é, cara? Está me acordando para dizer, não está assim na Bíblia, né? Estou botando aqui uma versãozinha minha aqui. Como é que é, cara? Está me acordando para dizer que nós vamos morrer, que lá está cheio de soldado? Ajoelha aqui que eu vou orar por você. Para você enxergar com seus olhos espirituais. Sabe que muitas das vezes você se encontra cercado? Sabe que muitas das vezes você está em dificuldade e você olha ao seu redor e você não acha o quê? Não acha o quê? Fala forte, não acha o quê? Solução. Não acha uma saída. Parece igual esse moço que está como? Olhou ali, viu a dificuldade. Vou morrer. Não tem para onde correr, estamos cercados. Em outras palavras, ele não viu uma solução. Muitas das vezes na sua vida, em meio às crises, em meio à limitação do seu olhar natural, você não acha uma solução. É assim na sua vida? Será que hoje está vivendo alguma coisa na sua vida que te impede de você enxergar o sobrenatural? Você se sente cercado? Você se sente assim, ó, eu não tenho solução, Deus. Isso não tem solução para a minha vida. Eu estou vivendo isso tanto tempo, misericórdia. Olha o que diz em Hebreus 12:1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Repete comigo. Deixemos. Não, fala com força se é crente você quiser. Deixemos todo o embaraço. O que Deus está falando? Por que Deus fala contigo isso? Já viu que a pessoa que vive limitada? Já reparou que quando você está limitado, você se embaraça com a sua própria vida? Você se embaraça com as questões, suas questões emocionais. Ora você ama, ora você odeia, né? Ora você quer estar junto, ora você quer separar. A visão limitada paralisa você de viver o melhor que você tem. E a pessoa vive uma vida embaraçada. Os problemas, muitas das vezes, são recorrentes. Sabe o que é isso? Viveu a dificuldade, aí maquia e tal, daqui a pouco passa um tempo, como eu falei do problema, ele volta novamente, você vive a mesma dificuldade, aí daqui a pouco passa o tempo, aí vive a mesma crise, aí passa mais um tempo, vira um ciclo.
um ciclo de dificuldades, um ciclo de crises. Fala assim, eu vou vencer isso, em nome de Jesus. Segundo, os momentos de desespero sempre vão existir, como falei. O servo estava lá, desesperado, né? O que vamos fazer? Nós vamos morrer, Senhor, já era. Há um momento de desespero. Geazi se desesperou quando se deparou com a situação crítica. É comum bater, né, entre aspas, esse desespero, quando enxergamos as crises, quando recebemos a notícia ruim. Quem sabe se o servo de Eliseu já não estava pronto para entregar-se ao rei quando ele chegasse. Bom, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou tentar levantar a bandeira branca, eu vou me entregar. Diga assim, eu não vou me entregar. Não, fala com força. Eu não vou me entregar. Terceiro, Deus sempre está presente. Olha o que diz 2 Reis 6,16. Ele disse, não temas, porque mais, presta atenção nisso, não temas, porque mais são o que estão conosco do que estão com eles. Olha a concordância desse versículo com 1 João 4:4. A parte B fala assim, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos lá. 1 Reis 6,16 disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. 1 João 4:4, parte B, porque maior é o que está com vós do que o que está no mundo. Repete comigo assim, ó. Mais e maior. A pessoa que tem a visão espiritual, ela entende isso. Ela entende que Deus é maior do que qualquer crise. Ela entende que Deus sempre está presente. Deus nunca a abandona. Mas a dificuldade vem, mas a ação espiritual vem. O texto já nos ensinou, mas é o que está contigo. O que isso quer dizer? Que existe uma proteção, que é a presença de Deus em você, te protege. Os anjos do Senhor te guardam. Aquele que tem a visão limitada não enxerga isso. Só vê a crise, só vê a dificuldade, só vê a impossibilidade. Só vê o eu não dou conta. Só vê aquilo que paralisa a sua vida. O espiritual não, ele olha e fala assim, eu sei, porque, é forte, a crise é forte, a dificuldade é forte, mas maior do que qualquer crise é aquele que habita dentro de mim. Posso ouvir um amém? E mais, a quantidade de demônios que tiver lá, a quantidade, pelo menos o dobro, é o que está comigo. De anjos, né? Corrigindo. É que estou passando a concatenação aqui para rápido por causa do tempo. Então, a quantidade de demônios que existem lá, a quantidade de anjos que existe comigo é pelo menos o dobro. Amém? Falei errado, né? Que gafe, né? Caí na mão do Kelly. Amém? Vocês entenderam, né? Então, a maior quantidade é que está contigo de anjos. De anjos. Amém? Te guardando. Mais forte é aquele que está com você. Mas sabe qual é o problema? Aquele que tem vida, aquele que tem a mente limitada, ele não enxerga isso. Por isso que foi necessário o profeta chamar ele e falar assim, vem cá, menino, senta aqui. Deixa eu orar por você para que você enxergue, né, a verdade das coisas. Ora por ele. Vai lá agora olhar lá. Vai lá olhar agora lá. Alguns não acreditam nisso. Alguns nem gostam que eu fale isso. Mas falar uma verdade muito verdadeira. Você precisa de pessoas que te ajudem a enxergar aquilo que você não está enxergando. Você entendeu isso? Por isso que você precisa ter alguém para te mentorizar, alguém para estar te orientando, alguém para estar te discipulando, o seu líder de célula, né, o seu líder de equipe, o seu pastor, seja lá quem for. Tem que ter alguém que está te olhando. Por quê? É a pessoa que está fora do redemoinho da crise. Está ali, o tornado girando ali, você girando junto com ele. Aí tem alguém do lado de fora que olha para você e fala assim, pô, eu vou jogar uma corda aí para você. E te tira daquela crise. Então, por isso que é importante que muitas das vezes você possa buscar ajuda. Os ambientes, né? Levando lá para a revisão de vida, quem já esteve lá,
Aquele ambiente ali, existe as pessoas que estão ali, as pessoas que estão trabalhando, os líderes que estão ali, os pastores que estão ali, que estão trabalhando para que aquelas pessoas sejam libertas. A finalidade delas, sabe qual é? Ajudar as pessoas que estão ali, os revisionistas, para que eles passem a enxergar aquilo que ele não estava enxergando. E o start disso é reconhecer Jesus na sua vida. Quando você conhece Jesus na sua vida, você começa assim, ó. Nossa, eu nunca vi, não sabia que existia isso. Né? Eu estava vivendo debaixo dessa influência demoníaca toda. Não acredito. Aí quando você começa a trabalhar ela, quando Jesus começa a elevar ela e fazer ela enxergar mais longe, ela começa a compreender de que, apesar de ter vivido toda essa influência e todas essas crises, fala assim, mais e maior. Você entendeu? Mais e maior é aquele, ou são aqueles que estão contigo, do que aqueles que querem te limitar, do que aqueles que se levantam contra você. Posso ouvir um amém? Quarto e último, Deus abre os nossos olhos sobrenaturais. Quando andamos com os olhos sobrenaturais abertos, andamos confiantes e seguros e sem medo. Eliseu enxergava a situação pela ótica da oportunidade, porque sabia que Deus estaria presente. Então, Eliseu, ele sabia que Deus não o abandonaria. Ele sabia que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da crise, mesmo diante, das lamentações, mesmo diante do vendaval, Deus não o deixaria sozinho. Aquele que tem a visão limitada, uma das coisas que ele sente também é de que Deus o abandonou. Ah, Deus não existe, Deus não está comigo. Por quê? Porque não respondeu a oração do jeito que você queria? Porque ele não fez aquilo que você queria? Concluindo, Mateus 8:8. Jesus teve um encontro com um centurião romano. Não foi centurião de Carvalho, não, centurião romano. Disse assim, Mateus 8:8. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem chegou para Jesus pedindo, Jesus, tem como curar o meu servo? Ele está muito doente, já levei em todos os médicos, já fiz de tudo, mas eu não consegui curá-lo. Tem como o Senhor curá-lo? No texto Jesus fala, vamos lá na sua casa. O centurião fala para ele, sabe o quê? Não precisa, Jesus, ir na minha casa. Não precisa. Basta uma, fala com força, basta uma. Aquele centurião, ele sabia que Jesus era mais forte do que qualquer doença. Aquele centurião sabia que Jesus, as palavras de Jesus, poderia percorrer o tempo e o espaço e chegar até onde estava o seu servo e trazer a cura. Você acha que isso é uma visão espiritual? Você acha que aquele servo, esse centurião, ele estava limitado à sua visão humana? Ao contrário de Tomé, que falava o quê? Não, velho, se eu não ver, eu não creio. Esse centurião aqui, que teve um encontro pessoal com Jesus, em intercessão pelo seu servo, ele falou assim, não, Jesus, não precisa ir lá. Em outras palavras, eu estou agora conjecturando. Eu enxergo, eu sei que o Senhor tem todo poder, que o Senhor é maior, e o Senhor pode mandar uma palavra que vai transcender tudo e vai chegar lá naquele meu servo e vai curá-lo. O Senhor não precisa ir, manda só uma palavra. Olha o que Jesus fala no versículo 10, 8:10. Ao ouvir isso, Jesus aproximou-se e disse aos que o seguiam, todos estavam com ele ali, ele falou assim, digo a verdade para vocês, está aqui, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém que tivesse tamanha fé. Em outras palavras,
Estou olhando para todo mundo, Jesus falando, né? Estou vendo vocês tudo aqui comigo. Mas fé igual a esse homem aqui, eu não encontrei ainda. No final da história você sabe. Pode ir lá. Seu servo está curado. Em outras palavras, aquele homem ele tinha um entendimento de quem era Jesus e o que Jesus podia fazer por ele. E nesse momento, aonde você que está conosco aqui no presencial, você que está conosco online, Jesus quer se revelar a você. E quer dizer para você assim, ó, eu posso ir até aquela situação, eu posso ir até aquela crise, eu posso ir até essa circunstância, eu posso ir até o seu casamento, eu posso ir até a sua saúde, eu posso ir até lá na sua empresa que está falindo, eu posso ir até a sua família, eu posso curá-lo, eu posso resolver. Basta você não ter o olhar limitado. Basta você não simplesmente olhar o carnal, mas olhar o espiritual. Que lição Jesus deu para os seus discípulos naquele dia? Sim ou não? Que lição, né? Se você estivesse lá perto dele, como é que você faria? Tipo assim, pô, cara, eu estou aqui todo dia do lado de Jesus, orando, né? Participando dos milagres. E ele vira para o centurião romano e diz que ele tem mais fé do que eu. Em outras palavras, ele enxergava o espiritual. Você ainda não está enxergando. Lá na frente, os discípulos começaram, né, a desenvolver o teu potencial, a começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Em outras palavras, começaram a ver que Jesus era maior do que qualquer situação que eles passavam lá. Amém? Então vamos ficar em pé. Eu quero orar com você agora. Eu não sei qual é a crise que você tem passado. Eu não sei o que tem te limitado. Deus hoje Ele quer fazer com que você entenda, compreenda no seu interior. Não só pela questão dos exemplos que eu falei, mas no seu interior você entender que Deus quer te dar olhos para que você enxergue o sobrenatural. Para que você enxergue depois. Para você se enxergue como mais do que vencedor. É assim que Ele te enxerga. Seu pai, a sua mãe, seu tio, avô, avó, patrão, né? Qualquer pessoa que tem autoridade sobre você pode até não te enxergar como um vencedor. Mas se a Bíblia diz, se o Jesus que você serve disse que você é mais que vencedor, que os seus olhos sejam abertos agora, em nome de Jesus, que você possa se enxergar assim, como mais do que vencedor. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados, me faz sentir a sua presença, abre os meus olhos, eu quero ver aquilo que tu tens para mim. Eu coloco diante do teu altar toda limitação que a minha visão limitada tem gerado. A partir de hoje, eu quero te reconhecer como meu Senhor e Salvador, ir para lugares altos e enxergar mais longe que tu tens para a minha vida. Entra na minha casa, na minha vida, na minha saúde, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios e me faça viver uma visão sobrenatural do que tu tens para mim. Em nome de Jesus. Amém.